Sobre a violência doméstica, né, os tipos de violência doméstica são 4, né, que a gente tem definido, inclusive pela OMS. Né. É a violência psicológica, a violência física, a violência sexual e a negligência. Então, a violência física, né, ela é mais comum de se observar, porque ela vai provocar, geralmente, uma lesão corporal, ou ela, às vezes, né, pode não deixar marcas, mas, né, aí se considera, por exemplo, um crime como vias de fato, né, em que a pessoa sofre algum tipo de agressão, mas não ficam marcas, né, como, por exemplo, em um empurrão, em uma batida na cabeça, que não fica, né, não tem como, às vezes, ser observado, né, uma lesão, isso, né, se chama vias de fato. Então, o crime, né, a violência doméstica física, ela é mais facilmente detectável. Né? A violência doméstica psicológica, esta sim, né, inclusive tem muitas pessoas que sofrem e não imaginam que estão sofrendo violência psicológica, né? Como, por exemplo, uma pessoa que usa de formas humilhantes, né, em tratar a outra, em não considerá-la, né, não qualificar aquilo que ela diz, né, não considerar os desejos dela, a vontade dela, né, e mantê-la sempre à mercê, né, de si, né, ter o controle absoluto sobre aquela pessoa, né, fazer com que ela se afaste de familiares, se afaste de amigos, que deixe de ter uma vida social, isso tudo é violência psicológica, né? Ou ainda, né, fazer com que a autoestima dela fique extremamente rebaixada, né, dizendo coisas humilhantes que a ofendem, né? Tudo isso é violência psicológica. A violência sexual também, né, ela é bastante, né, vamos dizer, conhecida, né, e até mais fácil, né, de se compreender, né, como ela ocorre, né, quando uma pessoa é obrigada a ter um ato sexual ou presenciar um ato sexual, né, e que não seja do consentimento dela, por vários motivos, ou porque ela tenha, né, menos de 14 anos, por exemplo, né, e ela não poderia decidir, né, se de fato teria o ato sexual ou não, ou observar, né, assistir um vídeo, por exemplo, né, pornográfico. Né, e aí a gente vê principalmente crianças, né, envolvidas, seduzidas, né, principalmente no âmbito familiar, que é muito comum, né, a violência sexual incestuosa. E essas crianças, elas, em geral, elas são seduzidas, né? E aí elas acham que aquilo é natural, né? E não percebem como algo violento. E quando elas são machucadas, aí elas reclamam, ou quando elas sentem, né, a dor, o agressor já tenta, né, convencê-la que aquilo é carinho, que aquilo é normal, né? E assim ela acredita, né? Porque é uma criança. Ou uma pessoa que, né, se coloca uma arma ou se faz uma chantagem, né, como se diz, se você não tiver o ato sexual comigo, eu mato sua filha. Né? E aí a pessoa realmente vai, né, ser obrigada, né, exatamente por conta desse tipo de subterfúgio, né, utilizado. Ou a pessoa é ameaçada, né? Ó, eu vou te matar se você não tiver um ato sexual comigo. Eu vou te estrangular. E a pessoa não tem muita saída. Né? Então existe algo predominante aí, que é a pessoa não deseja aquilo, ela não participa por uma condição de idade, de uma condição mental, né? Por exemplo, uma pessoa que tenha um transtorno mental grave, né, uma doença mental, também não tem, né, discernimento para a escolha. E o agressor, sabendo dessa condição mental da pessoa, tem o ato sexual com ela, isso também se configura, né, como crime de estupro. Então, são
situações em que a pessoa não pode participar daquele jogo sexual por uma condição mental dela ou, né, como eu falei, de desenvolvimento, né, humano, né, em termos de idade, etc. E a negligência, que é um outro tipo de violência doméstica muito comum e que muitos nem percebem como uma violência doméstica, né? Então, quando pais, por exemplo, permitem que os filhos façam tudo o que eles querem, tudo que os filhos pedem, eles oferecem, né? Dificilmente dizem não, né? Não corrigem, isso é negligência, né? Na educação infantil. E nós sabemos, né, que essa negligência, essa falta de limites, ela vai levar a uma delinquência posterior, né? Isso já tem pesquisas que comprovam que a falta de limites leva à delinquência. Então, claro que um pai, uma mãe que não está dando limites para os seus filhos, ele não imagina que aquilo que ele está fazendo é um ato violento, né? Mas né? É essa falta de educar, né? No sentido de dizer o que se deve, não se deve, né? O respeito aos outros, o quanto que não se pode, né? Agredir alguém, né? Humilhar alguém. E a criança muitas vezes faz isso, né? Porque simplesmente ela desejou fazer e ninguém coibiu, né? Ninguém proibiu que ela fizesse isso, né? Então, isso é negligência. Além, né, evidentemente, de situações em que uma criança é descuidada, né? Não se dá o banho que ela necessita, né? Por não fazer sozinha, não corta as unhas da criança, não troca a roupa dela, né? Um bebê que não se troca a fralda, por exemplo, às vezes em que seria necessário, não se dá alimentação necessária, né? Não se dá remédios. E aí não é só a criança, nós vemos uma pessoa que está temporariamente impedida, porque, por exemplo, quebrou a bacia, né? Está acamada, não pode se mover, e a família tem que cuidar dela. Se essa família não cuida, ela está sendo negligente, né? Ou um idoso que é abandonado, né? Que ninguém está ali, né? Verificando os horários dos remédios que ele precisa tomar, simplesmente deixa que ele tome sozinho, ele muitas vezes não tem condição para isso. Uma pessoa com transtorno mental, né? Grave, né? Como falei, a doença mental, e a pessoa não tem condição, né? De saber que tal remédio ele toma a tal hora, o outro remédio é determinada hora, né? Então, essa vigilância, né, esse cuidado é necessário, porque se ele não existe, nós estamos falando aí, né, de negligência, que é uma das formas de violência doméstica. Então, estas são as principais formas de violência doméstica e, infelizmente, né, elas estão presentes em qualquer classe social, em qualquer sociedade.